Olá pessoal, dando início à nossa disciplina de sistemas operacionais, nessa aula eu quero falar um pouquinho de um assunto um pouquinho mais específico, que são os algoritmos de escalonamento. Como a gente já sabe o que é um processo, como ele funciona em seus estados, e também a gente sabe que existe um escalonador, que é um cara que ele gerencia uma fila de prontos, né? E ele decide qual processo que vai ser executado pela CPU num determinado momento, né? Agora nós vamos estudar quais são os algoritmos de escalonamento utilizados, obviamente, né, pessoal, pelo escalonador. Bom, primeiro, como a gente viu, existe alguns parâmetros de prioridade, né? Então, existem alguns algoritmos que utilizam prioridade. Então, nós vamos analisar, primeiramente, quais são essas funções de prioridades, que pode ser prioridades internas, ou seja, do sistema, ou pode ser prioridades externas, que seriam mais voltadas ao usuário. Por exemplo, uma prioridade externa pode ser o prazo de término de ação, né, que a gente chama de deadline, ou linha de morte. Ou a prioridade do usuário, se o usuário ele é um super usuário, um usuário root, ou se ele é um usuário normal, um usuário administrador, né, que no Linux existe essa diferença de níveis, mas no Windows é simplesmente administrador normal. Né? Então, por exemplo, um processo root de um super administrador, obviamente ele pode ter ou não preferência sobre um processo normal. Então, esses são dos parâmetros que a gente analisa de forma externa. Agora, de forma interna, eu posso priorizar o processo de acordo, por exemplo, com o tipo, se ele é do sistema ou se ele é do usuário. Né? Qual que vai ser mais importante? Obviamente que o escalonador que decide isso. Tá? A quantidade de memória que ele utiliza, o tempo total de CPU que ele requisitou, né, que o processo requisitou, o tempo de serviço obtido ou o tempo de serviço alcançado, e o tempo total de permanência do sistema. Então, todos esses cinco critérios eles podem ser utilizados como função de prioridade. Bom, agora sim, vamos analisar alguns algoritmos aqui, tá bom? Obviamente que existem outros algoritmos, a gente só vai analisar esses principais e eu vou passar para vocês se aprofundarem em outros algoritmos, ok? Bom, o primeiro é o first in, first out, ou seja, o FIFO, primeiro a chegar, é o primeiro a sair, que é aquela fila de banco, ok? Vamos fazer uma análise aqui sobre esse algoritmo. Então, eu tenho a execução ali por ordem de chegada. Então, ele não é preemptivo, tá? Porque a gente não analisa ali a prioridade dele. Então, eu tenho 3 processos, o A, o B e o C, e eles já têm um tempo determinado de CPU. O A chegou primeiro, depois o B chegou primeiro, e em terceiro chegou o C. O A ele utiliza 8 unidades de tempo, que não foi determinada aqui, né? 8 milissegundos, né, na CPU. O B utiliza 1 milissegundo e o C utiliza 1 milissegundo. Aí eu pergunto, isso é bom ou isso é ruim? Poxa, professor, no total eu tive ali 10 milissegundos, né? Se a gente for pensar em milissegundos como unidade, eu tive 10 milissegundos de execução para esses 3 processos. Tá? Mas o que a gente realmente tem que analisar não é o tempo que ele utilizou o processador, e sim o tempo médio de espera. Vamos fazer essa conta aqui, rapidão. Vou abrir a calculadora aqui, não que seja necessário, mas só para a gente armazenar isso. Tá? Vamos lá. Quanto tempo o A esperou para usar o processador? O A demorou zero tempo, esperou 0 tempo. Ele já chegou utilizando a CPU, correto? Ele era o primeiro. Agora, o B, ele demorou quanto? Vamos fazer uma média disso. O B ele demorou 8 segundos. Tá? Então, o B demorou 8 segundos. E quanto tempo o C demorou para utilizar o CPU? Ele demorou 9 segundos. Então, mais 9, né, dividido... Já fiz a conta errada, né? Então, é 8 mais 9 mais 0, né, do tempo do A, né, pessoal? Dividido
por 3. Então, o tempo médio de espera foi 5,6, tomando esses tempos de execução do processador, tá? De cada processo. Isso é bom ou isso é ruim? 5,6 milissegundos. Não sei, vamos analisar outro algoritmo e fazer a comparação? Vou deixar ele de lado aqui para a gente não esquecer. Tá, eu tenho aqui o SJF, ou Shortest Job First, né? O mais curto primeiro, ou seja, o processo, lembrando que ele também não é preemptivo, né, pessoal, porque ele não tem prioridade. O processo ele vai ser executado, ordenado de acordo com o seu tempo de execução. Então, os mais curtos vão ser executados primeiro e assim sucessivamente. Lembrando que nesse caso aqui, eu tenho dois processos com o mesmo tempo de CPU, com o mesmo tempo de execução, 1 milissegundo, o processo B e o processo C, ok? Bom, então o que a gente pode fazer? Qual que vai ser primeiro? Aí vocês têm que lembrar daqueles... eu tenho aqui algumas regrinhas de desempates, que eu já falei na última aula, né? Pode ser, por exemplo, que chegou primeiro, ok? Ou, sei lá, você pode colocar aqui uma preempção neles com uma prioridade, mas vamos respeitando sempre as regrinhas lá de desempate. Mas vamos supor aqui que a gente esteja analisando o que chegou primeiro, apesar que para os nossos cálculos aqui não vai fazer diferença nenhuma, viu, pessoal? Então vamos lá, então primeiro o B vai executar, depois C vai executar e por fim o A vai executar. Aí eu pergunto, o tempo médio de espera é bom ou o tempo médio de espera é ruim? Tá? No total, demorou 10 milissegundos o tempo de CPU. Aqui também demorou 10 milissegundos, isso é óbvio, né, pessoal? Porque o tempo de trabalho deles é o mesmo, o tempo de CPU dos processos é o mesmo, 811, tá? Aí eu pergunto, qual que é melhor? O FIFO ou o SJF? Vamos analisar agora o tempo médio de espera, ok? Então no FIFO eu tinha 5,6. Aqui B esperou 0, mais C esperou 1, mais A esperou 2 milissegundos. Tá? Então no total eu tive a espera de 3 milissegundos. Dividido por 3 processos, né? Eu tenho aí 1 milissegundo como tempo médio de espera, que é bem menor que o do FIFO, né? Então, para esse caso, o SJF é um algoritmo melhor do que o FIFO. Tá? Então, pensa bem, se a gente tivesse que fazer essa análise para escolher, nós usuários, então seria bem complexo a gente chegar ali de uma forma a tentar agradar o máximo possível de processos possíveis. Então é por isso que o sistema operacional, através do escalonador, que faz esse gerenciamento, ok? Bom, e também nós temos o algoritmo de escolha circular, ou o nome técnico dele é o Round Robin, né? Que basicamente os processos prontos eles ficam em uma fila de pronto. Cada processo ele recebe um quanto de tempo de CPU, ou seja, um tempo determinado para utilizar o processador. Após esgotar o tempo, é interrompido e posto na fila de pronto, ou seja, ele vai para a fila de pronto, aí ele vai para a CPU, é executado, né? Aí quando ele utiliza aquele tempo determinado pelo escalonador, ele volta para o final da fila, né? E assim ele vai circulando até terminar o seu tempo total de processamento. O objetivo é justiça no atendimento de muitos processos centrados em operações de entrada e saída. Então vamos lá. Eu tenho aqui vários processos, né? Eles já estão orientados numa fila. Então eu tenho o processo 1, o 3, o 7, o 9 e vários processos aqui em estado de bloqueio, né? Aguardando alguma operação para ser executados. Então cada processo desse utiliza um tempo até terminar o seu tempo de execução completo. Tá? Nesse exemplo aqui, nós temos o processo 1 com tempo de execução de 20, processo 2 com 12, 3 com 8, processo 4 com 16 e o processo 5 com 4.
Então, a ordem deles aqui foram a ordem de desempate, ou melhor, a ordem de escolha, né? Foi a ordem de execução. Então, P1, P2, P3, P4, P5. Lembrando que não tem prioridade, né, pessoal? Nenhum desses são prioritários. E nesse diagrama aqui, que a gente chama de diagrama de Gantt, a gente mostra o tempo médio de espera aí, o tempo total de espera para cada processo. Tá? Vamos analisar aqui. Deixa eu só diminuir a câmera aqui, porque está cortando. Então, eu vou inverter os slides aqui. Só mais um momento. Tá, melhor fazer isso aqui. Ó. Finalizar a apresentação. Porque estava cortando, pessoal, e aqui está mostrando quando ele está completo ou não. Vou dar um zoom aqui, né? Ou melhor, eu vou sumir da tela. Pronto. Aí vai ter uma visualização melhor. Prontinho. Então, pessoal, olha lá. Ó. O quanto de tempo aqui escolhido, né? Foi de 4. Por que a gente sabe que foi de 4? Olha lá, P1 ele executou do tempo 0 ao 4, P2 do 4 ao 8, né? P3 do 8 ao 12, assim por diante. Então vamos analisar uma coisa. P1 ele precisa de 20 quantos de tempo para terminar o seu processo. Então ele começou, aí a fila andou. P1, P2, P3, P4, né? P5. Aí depois volta. P1, P2, P3, P4. Pronto, P5 não executa. Por quê? Aqui ó, o tempo de execução total de P5 ele é de 4. E o tempo que eu tenho aqui para cada processo é também de 4. Então o P5 ele se completa aqui. Então só vem P1, P2, P3 e P4. Né? O P3, que era de 8, ele está sendo executado a segunda vez. Então o tempo de execução de processador dele também finaliza bem aqui. Então olha que bacana. Eu agora só tenho P1, P2 e P4 para ser executado. Então vamos lá. Aí repete, né? Depois vem o P4, aí vem P1, P2, P4. P1, P2 ele finalizou aqui, P4 finalizou. Não, P4 não finalizou, né, pessoal? Aí volta. P1, P4 e P1 finaliza. E pronto. Então eu tive aqui no total um tempo de execução desses 5 processos de 60, né? E aqui eu posso analisar o tempo de espera de P1. Né? Então, ó, P1, primeiro ele ficou 0 tempo de espera. Né? Aí depois, quando ele veio sendo executado novamente, ele esperou... Ele esperou novamente, né, pessoal? Tá, tem um pequeno erro aqui nesse slide. Vamos analisar primeiro o tempo de espera total de P2, tá? Então P2, primeiro ele esperou 4 digamos um quanto de tempo, né? Ou 4 milissegundos. Vamos utilizar a unidade aqui como milissegundos. Ele esperou 4 milissegundos para ser executado a primeira vez, tá? Depois, já está aqui o 4. Depois ele esperou, ó, 4, 8, 12, 16. Aí ele executou de novo. Depois ele esperou 16 milissegundos para ser executado. Depois ele esperou 4, 8, 12. Aí ele executou pela última vez. Então ele esperou 12. Então o tempo total de espera aqui do processo 2 foram 32 milissegundos. Obviamente que a gente está analisando quantos, né, pessoal? Agora o P1, vamos lá. O P1, para ele ser executado a primeira vez, ele demorou 0. Tá? Aí depois ele demorou 4, 8, 12, 16. Ah não, tá certo, pessoal. Achei que ia dar 20, mas ele esperou 16 milissegundos para ser executado a primeira vez.
Aí vamos lá de novo. Veio P2, né? 4, 8, 12. Aí ele esperou 12 milissegundos para ser executado pela segunda vez. Aí depois ele esperou 4, 8, tá? E depois ele só esperou mais o P4 aqui para ser executado pela última vez, né? Mais 4 tempo. Então P1 ele teve um tempo total de execução aqui, ou melhor, de espera de 40 milissegundos, tá? Então a gente pode fazer essa análise aqui através desse diagrama de Gantt. Eu achei que o tempo médio aqui era 20, mas lembrando que é a partir da primeira execução dele. Então é 0 a primeira execução, né, que nem é colocado aqui. E depois, ó, 4, 8, 12, 16 e executa P1. Então o primeiro é 16 mesmo. Bom, então, se eu tenho o escalonamento aqui utilizando o Round Robin, né, eu posso também ter o escalonamento com múltiplas filas, ou o escalonamento ML, né, onde para o sistema com mix de processos interativos em lote, né, eu tenho um sistema com mix de processos interativos. Processos são classificados segundo prioridades e cada classe tem a sua própria fila de prontos. É o que acontece nos sistemas operacionais hoje em dia. Então eu tenho a fila lá com prioridades para processos e sistemas, eu tenho fila com prioridades para processos interativos, eu tenho a fila com prioridades para processos de lotes. Então é selecionado todos de prioridade 1, primeiramente, né, pessoal? A seguir todos de prioridade 2 e assim por diante. Para evitar o problema de inanição, que é alguns processos nunca ganhar uma vez, né, pode-se definir periodicamente períodos de tempos máximos para cada categoria. Por exemplo, 75% para a prioridade 1, 20% para a prioridade 2, 10% para a prioridade 3. Assim, garante que todos os processos vão ganhar algum tempo de CPU. Bom, pessoal, aí cabe a gente comparar esses algoritmos, né? Como a gente viu, não tem um melhor, um pior. Cada um segue uma situação. O que a gente pode analisar? Por exemplo, tempo médio de espera. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o gráfico de Gantt e fazer essa análise de tempo médio de espera e avaliar o tempo total de espera de um processo específico. Ok? Então, vale a gente fazer essas comparações aí. Aí na próxima aula a gente finaliza esse assunto de processos e já começa a falar um pouquinho sobre as threads.